O orvalho da manhã sobre as hortênsias de Petrópolis sempre teve o mesmo cheiro para Helena, um misto de terra molhada e promessas não cumpridas. Aos 62 anos, ela aprendera que o tempo não é uma linha reta, mas um círculo que insiste em nos levar de volta aos lugares onde deixamos pedaços de nós mesmos. Enquanto ajeitava o xale sobre os ombros, o peso da idade não lhe parecia um fardo, mas uma biblioteca de experiências que ela carregava no modo de caminhar, mais lento, mais atento ao solo. 40 anos antes, o cenário era outro. Era o Rio de Janeiro ensolarado do final dos anos 70, onde o asfalto quente da PUC-Rio parecia pulsar sob os pés de dois jovens estudantes de arquitetura. Foi ali que ela conheceu Arthur. Ele não era o tipo de homem que ocupava todo o espaço de uma sala. Arthur era o silêncio confortável entre as notas de uma música. Ele desenhava cidades que nunca seriam construídas, lugares onde a luz sempre incidia no ângulo certo para aquecer o coração dos moradores. Eles se amaram com a urgência de quem acredita que o mundo é moldável, trocando beijos roubados entre pranchas de desenho e planos de mudar o curso da urbanização brasileira. O amor deles era feito de substância. Não havia o drama volátil da juventude comum, mas uma conexão intelectual e física que parecia prever as décadas futuras. Arthur sabia como Helena tomava o café, forte, sem açúcar, com o olhar perdido na janela, antes mesmo dela saber que essa seria sua marca registrada. Entretanto, a vida adulta não pede permissão para desmoronar. O pai de Helena, um homem de negócios cujas dívidas eram tão vastas quanto seu orgulho, adoeceu e a família viu-se obrigada a retornar para o interior de Minas Gerais para salvar o que restava das terras ancestrais. Arthur, cujo pai acabara de conseguir para ele uma oportunidade única de especialização em Milão, viu-se diante de um abismo. A separação não foi uma escolha, foi uma erosão. As cartas, no início diárias, tornaram-se semanais, mensais, até que o silêncio se instalou como uma névoa que nenhum dos dois teve coragem de dissipar. Helena casou-se com um homem bom, um engenheiro da região, com quem construiu uma vida de respeito e carinho sólido, embora sem os fogos de artifício da juventude. Ela teve 2 filhos, viu-os crescer, formarem-se e partirem. Ficou viúva aos 55 anos, herdando a solidão mansa de uma casa grande demais. Arthur, ela soube por amigos distantes, tornara-se um arquiteto renomado na Europa. Imaginava-o projetando museus de vidro e aço longe da poeira das estradas mineiras que ela agora chamava de lar. Ela guardava dele apenas um esquadro de madeira, gasto pelo uso, e a memória da curva do seu sorriso quando ele estava prestes a dizer algo importante. O reencontro não aconteceu em um aeroporto lotado ou sob uma chuva cinematográfica. Aconteceu de forma trivial, em um simpósio de patrimônio histórico em Ouro Preto, para o qual Helena fora convidada como consultora. Ela caminhava pela Praça Tiradentes, sentindo o vento frio do final de tarde, quando viu um homem de cabelos brancos, impecavelmente vestido em um sobretudo grafite, observando a fachada de uma igreja barroca com uma intensidade que lhe pareceu dolorosamente familiar. Quando os seus olhos se cruzaram, não houve o choque da surpresa, mas o alívio do reconhecimento. Era como se as 4 décadas tivessem apenas sido um longo parágrafo em uma história que acabara de retomar sua linha principal. Arthur não correu, ele caminhou até ela com a dignidade de quem carregava as próprias cicatrizes. Eles se sentaram em um café pequeno, cujas paredes de pedra guardavam séculos de segredos. A conversa não começou com explicações ou desculpas. Eles falaram sobre a luz de Minas, sobre como o tempo muda a percepção do que é essencial. Arthur confessou que em cada projeto que assinara havia um detalhe, uma janela voltada para o leste, um jardim interno, que era uma homenagem silenciosa à mulher que ele deixara para trás. Ele nunca se casou. Algumas estruturas são sólidas demais para serem substituídas, ele disse, a voz rouca, mas firme. Helena sentiu uma lágrima solitária percorrer o caminho das rugas ao lado dos olhos. Ela não lamentou os anos perdidos.
Naquele momento, ela entendeu que o amor deles precisava daquele ato para se tornar o que era agora, um sentimento puro que sobrevivia apenas por sua própria força. Eles passaram os dias seguintes caminhando pelas ladeiras de Ouro Preto, redescobrindo um ao outro. Não eram mais os jovens idealistas da PUC-Rio, mas dois seres humanos que compreendiam a finitude e por isso mesmo valorizavam cada minuto de silêncio compartilhado. Houve uma revelação final em uma tarde em que o sol se punha tingindo as montanhas de um roxo profundo. Arthur entregou a Helena um envelope amarelado. Dentro havia dezenas de cartas que ele escrevera ao longo dos anos, mas que nunca enviou. Elas não tinham selos, apenas datas. A última datava de apenas um mês atrás. Nelas, Arthur descrevia sua vida, seus medos e a certeza de que eles se encontrariam novamente antes que as luzes se apagassem. Eu não as enviei porque queria que você vivesse sua vida plenamente, Helena, ele explicou, segurando a mão dela. Mas eu precisei escrevê-las para que a minha vida fizesse sentido. O amor deles agora não tinha a urgência do desejo, mas a profundidade da paz. Eles decidiram que não tentariam recuperar o tempo perdido, isso seria impossível, mas que honrariam o tempo que lhes restava. Arthur mudou-se para a casa de Helena em Petrópolis. Juntos, eles cultivam as hortênsias e cuidam da biblioteca. Às vezes, sentam-se na varanda ao entardecer e Arthur desenha, não mais cidades imaginárias, mas o perfil de Helena sob a luz suave da serra. Eles aprenderam que o amor maduro é como um bom vinho que descansou por muito tempo em uma adega escura. Ele pode ter perdido o brilho da fruta fresca, mas ganhou uma complexidade de sabores, uma textura aveludada e um final longo que permanece na alma muito depois do último gole. Na quietude daquelas tardes, o silêncio entre eles já não é uma falta, mas uma presença plena, a prova de que o coração, quando encontra seu porto, não conhece a palavra tarde demais. Anos depois, o sol de outono filtrava-se pelas janelas altas da casa em Petrópolis, desenhando retângulos de luz dourada sobre o piso de madeira encerado. Arthur estava sentado à mesa da biblioteca, rodeado por papéis, que não eram mais plantas arquitetônicas complexas, mas esboços a grafite das mãos de Helena. Ela entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá, o vapor subindo preguiçosamente, e sentou-se à sua frente. O silêncio que os envolvia era espesso, mas não pesado. Era um silêncio que eles ganharam o direito de habitar. Helena observou os dedos de Arthur, agora marcados por manchas de idade e pela firmeza de quem segurou o lápis por meio século. Ela rompeu a quietude com uma voz que carregava a suavidade das tardes de serra. Você se arrepende, Arthur, de não ter batido à minha porta em Minas 30 anos atrás? Arthur pousou o lápis. Ele olhou para Helena, não com a paixão febril que teria aos 20 anos, mas com uma ternura que parecia enxergar todas as versões dela simultaneamente. A jovem de cabelos ao vento na faculdade e a mulher serena que ele tinha diante de si. Houve noites em Londres e Paris em que a mão chegava a doer de tanto segurar o telefone. Eu discava o código de área, os primeiros números do seu antigo casarão e desligava. O arrependimento é um veneno que a gente toma esperando que o tempo cure. Mas olhando para você agora, vejo que se eu tivesse forçado o nosso reencontro quando ainda éramos reféns de nossas ambições e dores imediatas, talvez não tivéssemos essa paz. Nós éramos pedras brutas, precisamos do atrito da vida, de outros casamentos, de lutos e de distâncias, para que hoje pudéssemos nos encaixar sem nos ferir. Helena sorriu, um sorriso que demorava a se formar, saboreando as palavras dele. Ela pensou nos anos cuidando dos filhos, nas noites em que o silêncio do marido anterior era apenas ausência de assunto, e não essa comunhão que sentia com Arthur. Eu costumava olhar para as montanhas de Minas e pensar que o horizonte era um muro, disse ela, tocando a borda da xícara. Hoje, quando olho para essas mesmas montanhas aqui no Rio, sinto que elas são o abraço que nos protege. O cotidiano com você é curioso, Arthur. É como se estivéssemos lendo o último capítulo de um livro muito bom, mas lendo bem devagar, para que a história não acabe. O dia a dia deles em Petrópolis seguiu esse ritmo de conta-gotas.
As manhãs começavam com o rádio baixo tocando música clássica, enquanto Arthur preparava o café. Ele aprendera, finalmente, a medida exata do grão que Helena gostava. Eles caminhavam pelo jardim, discutindo não mais sobre o futuro, mas sobre o crescimento das camélias e as mudanças das estações. À tarde, Helena lia em voz alta para ele trechos de poesias que antes pareciam abstratas e que agora soavam como biografias de seus próprios corações. Certa noite, enquanto a neblina, o famoso russo de Petrópolis subia a serra e abraçava a casa, eles ficaram na varanda, protegidos por mantas de lã. Arthur tirou do bolso uma pequena bússola de latão, uma relíquia de seus tempos de canteiro de obras. Sabe, Helena, ele sussurrou, a voz quase sumindo no nevoeiro. Passei a vida construindo edifícios para que as pessoas se sentissem seguras, mas só aqui, nesta casa, que